Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui a mais uma aula no nosso canal. Se você não me conhece, eu sou o professor Léo Peixoto e estou aqui para te ensinar como trabalhar, em R, como trabalhar em Python, te ensinar a parte de estatística, manipulação de dados, que é o assunto que nós estamos falando no momento, parte de machine learning, visualização de dados, tem muita coisa legal aqui no canal. Então, o que você vai fazer agora? Primeira coisa, dá um like aqui no nosso vídeo, isso ajuda a divulgar, né? Compartilha para sua rede, no WhatsApp, onde você puder compartilhar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque toda semana são 2 vídeos ensinando a fazer alguma coisa em R ou em Python, então é bem legal, tá? E deixa aqui nos seus comentários que aula que você gostaria, o que você quer que eu ensino em R ou em Python, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar, nós vamos começar aqui a falar sobre manipulação de dados utilizando Python, tá? Então, a manipulação, ela é praticamente feita com 2 pacotinhos. O NumPy, que vai pegar a parte mais numérica, nós vamos usar em alguns momentos aqui nas próximas aulas, não só hoje, e o Pandas, que é onde realmente a manipulação acontece de uma forma maior. Tá? Então, nós vamos aqui, primeira coisa, carregar esses módulos. Isso sempre vocês têm que fazer, tá, gente? Carregar os módulos, garantir que eles estão dentro do seu ambiente de trabalho, porque senão as funções não funcionam. Depois nós vamos definir o diretório, tá? Utilizando o path.cwd. Estou aqui no meu diretório e vou ler o meu arquivinho de dados, dados experimento. Esse arquivo, pessoal, ele tem 6 coluninhas, coluna local, tá? Coluna tratamento, ambas são strings, coluna repetição e 3 variáveis, produtividade, teor de óleo e teor de proteína. Beleza? Então esse é o nosso arquivinho, ó, primeiras linhas dele. Então hoje nós vamos aprender 3 funções que são muito importantes para você trabalhar em Python na parte de manipulação de dados. Primeira parte, selecionar coluna. Selecionar coluna no Python, gente, é muito simples, tá? Como que você vai fazer? Você vai criar um novo objeto, né? Que esse é o seu objetivo. Eu nunca falo para os meus alunos salvar no próprio objeto, porque senão, se tiver algum erro, depois você vai ter que fazer tudo de novo, ler o arquivo de dados, essas coisas todas. Então, cria um novo objeto, no nosso caso, que eu chamei de dados prod, você pode chamar do que você quiser. Ele é igual, ou seja, ele recebe, olha como é simples, você vai colocar o nome do seu arquivo, dados, se o seu arquivo tiver outro nome, você põe o nome que você deu, ok? Dados. Aí você coloca colchetes, colchetes, então são 2 colchetes, ok? Isso é importante, isso é a estrutura do Python. Então, dados, colchetes, colchetes. Dentro desses colchetes, você vai colocar o nome das colunas que você quer, entre aspas. Aí tá a mágica. Então, vou colocar quantas colunas você quiser. Então, para selecionar a coluna, você não precisa usar nenhuma função. Você já consegue fazer essa seleção de forma muito simples, tá? Então, vamos fazer aqui. E aqui está o nosso novo arquivo. Apenas com local, tratamento e produtividade. Léo, por que eu vou criar um arquivo assim? Às vezes, para alguma análise, você não quer que tenha as outras colunas, você quer um arquivo específico para aquela análise. Aí é importante, né, a gente fazer isso. A gente faz muito essa manipulação. Porque às vezes a gente tem arquivo muito grande e manter aquele arquivo muito grande pesa muito o Python. Então, quando a gente consegue diminuir o tamanho desse arquivo, apenas para aquelas informações que a gente vai usar, isso deixa a análise mais leve e, consequentemente, você consegue fazer essa análise mais rápido. É claro que eu estou falando para grandes bancos de dados, bancos pequenos, igual esse daqui, não vai fazer diferença nenhuma, claro. Segunda parte da nossa aula, pessoal. Filtrar linhas. Então, uma coisa é selecionar colunas, muito simples. Mas e se eu quiser filtrar linhas? Então, igual ali, nós temos local e tratamento. Léo, eu quero fazer uma análise específica para um local e específica para um tratamento. Como que eu faço isso? Então, você vai criar um novo arquivo de dados. Eu chamei aqui de dados sorriso, porque eu vou filtrar só a localidade sorriso. Igual, ó, presta atenção agora, hein? Dados.
Agora só um colchete, não são dois. Dois é para coluna, aqui a gente vai usar um só. Entre aspas, desculpa, entre parênteses, nós vamos colocar a nossa condição. O que é a nossa condição? Eu quero que no meu arquivo dados, na coluna local, igual a sorriso. Então, essa estrutura aqui é um pouquinho mais complicada. Vamos de novo, Como que a gente faz a filtragem de linhas? Você coloca o nome do seu arquivo, abre colchetes, e aí, é claro, lá no final tem que fechar o colchetes de novo, tá? Mas abre colchetes, abre parênteses, aí nós vamos colocar a nossa primeira condição entre parênteses. Você pode ter uma condição ou pode ter várias, igual é no nosso caso aqui, tá? Então, primeira condição, dados na coluna local. Então, eu coloco a palavra dados, que é o meu arquivo de dados, coloco entre colchetes, entre aspas, o nome da minha coluna. Igual, então tem que ser dois sinais de igual, ok? Dois sinais de iguais, né? Por quê? Eu estou falando aqui de condição. Quando eu coloco um sinal de igual só, eu estou falando que aquele objeto específico recebe um outro. É para substituir. Aqui não, aqui é só condição. Olha para mim dentro dessa coluna o que é igual à palavra sorriso. Então ele vai lá no meu arquivo de dados, vai lá na minha coluna local e toda a linha que tiver sorriso ele vai filtrar. Beleza? Mas eu posso colocar mais condicionais. Eu poderia parar por aqui e selecionar sorriso de um modo geral, ou colocar mais condicionais. Como que eu coloco mais condicionais? Vou colocar and, se é uma condicional que vai trabalhar junto, ou eu posso colocar o ou, tá, gente? O ou é assim, ó. Essa barrinha vertical, ok? Que aí é um ou outro. Aqui não, é um e o outro. Vocês entendem essa diferença? Quando eu coloco um ou outro, ele vai olhar seu arquivo de dados inteiro separadamente e vai filtrar todas as colunas, para a primeira condição e para a segunda condição. Todas as linhas, desculpa. Quando eu coloco o AND, não, ele vai fazer o primeiro filtro. E aí, dentro desse primeiro filtro que ele já fez, ele vai fazer o segundo filtro. E se eu tivesse um terceiro, um quarto, ele vai fazendo isso. A diferença é que aqui seu arquivo de dados vai ficar pequenininho. Se você põe o ou, não, ele vai continuar bem grande, né? Então, tem que ver o que você quer para você usar AND ou OR. Eu vou fazer aulas aqui explicando direitinho essa questão das condicionais, tá? Bom, então AND. Aí a minha segunda condição, entre parênteses novamente, dados, coluna tratamento, entre colchetes e entre aspas, igual T2. Tá? Então, o que ele vai fazer? De novo, hein? Ele vai no meu arquivo, vai na coluna local e vai filtrar todo mundo que tem sorriso. Filtrou, criou um arquivo temporário, que a gente não vê. Dentro desse arquivo temporário, ele vai agora na minha coluna tratamento e vai filtrar só T2. E aí ele me devolve o resultado final. Olha como que fica. Eu já tinha rodado aqui, mas vamos rodar de novo. Então vai ficar local só sorriso, tratamento só T2 e as nossas repetições. E aí você pode, às vezes, criar um gráfico específico. Depende muito, né? Como que você quer trabalhar. Beleza? Bom, essa é a segunda parte da aula e essa é uma parte muito importante. Não que a primeira não seja, mas é que a primeira é fácil, né? Bem simples aqui de fazer a seleção de colunas. Ambos a gente usa o tempo inteiro quando a gente for rodar a análise. Vocês vão ver. E agora a gente vai para a terceira, que eu também considero muito importante. Às vezes a gente usa um pouco menos, depende muito da área. Tem área que vai usar mais, tem área que vai usar menos. Isso depende um pouco. A função mutate, né? Que a gente usa no R, né? E aí eu estou trazendo ela aqui para o Python. É para criar ou modificar colunas. Então, como que nós vamos fazer aqui? Eu chamei de dados mutate igual, abre parênteses, ok? Eu coloco o meu arquivo de dados.assign. A função assign no Python é a função que eu uso para criar uma nova coluna.
Então, eu coloco o nome do meu arquivo de dados, ponto, a função assign. Isso, para quem está migrando do R para o Python, isso às vezes é um pouco complicado, porque no R, por exemplo, você usa essa função mutate e vem tudo entre parênteses dentro dela. E você não põe o nome do arquivo de dados. Às vezes a gente usa o dplyr, outra coisa. No Python, não. No Python, você põe o nome do arquivo, ponto, a função. Ok? Vocês vão ver a gente usar isso muito aqui, essa estrutura. Dentro da função assign, a gente abre parênteses. Ok? Aí eu coloco o nome da coluna que eu quero criar. Aqui eu chamei de prod.th, né? Ou seja, produtividade, toneladas por hectare. Igual. Então, aqui é um igual só, porque eu quero que realmente essa coluna ela recebe a minha outra coluna. Ok? Igual a minha coluna dados, produtividade dividido por 1000. Então, como que eu calculo toneladas por hectare? Eu pego a produtividade que está em quilos por hectare e divido por 1000. Beleza? Então, isso é muito importante. E aí, assim que a gente cria a nossa nova coluna. Se eu quero criar uma outra coluna, eu coloco na linha de baixo, dados.assign, faço a mesma estrutura. E aqui eu adicionei, isso aqui não faz parte da criação de coluna, não precisava fazer isso, tá? Quer ver? Ó, eu vou até tirar aqui, ó, e vou rodar para vocês verem como que fica. Depois eu volto, só para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Ó, criei aqui a nova coluna, ok? No meu arquivo, então o meu arquivo original, e criei a coluna aqui no final, beleza? Agora, eu vou voltar aqui essa linha para vocês entenderem. Uma outra forma de selecionar colunas é usando a função .lock. Então, aqui eu já fiz a estrutura toda junta. Tá vendo que quando eu coloco esse parênteses, eu não preciso colocar o nome do meu arquivo em todas as linhas. Vamos supor que eu quero fazer várias análises aqui. Eu coloco só na primeira, dados.assign, e aí na segunda função eu coloco só o ponto e a função que eu quero usar. Entendeu? Não preciso repetir dados.lock, por exemplo. Ok? O lock eu uso para selecionar também linhas e colunas. Então eu coloco lock, abre colchetes, aí antes da vírgula são as minhas linhas. Se eu quero pegar todas as linhas, eu coloco ponto, ou eu poderia usar a função filter aqui dentro, se eu quisesse usar essas condições aqui dentro, em vez de colocar esses 2 pontos. Mas se eu quero todas as linhas, eu coloco 2 pontos, vírgula, e aí, entre colchetes, entre aspas, os nomes das colunas que eu quero manter. Nesse caso, eu quero manter local, tratamento, repetição, produtividade e produtividade em toneladas por hectare. Beleza? Então, essa estrutura aqui a gente usa bastante também quando eu quero trabalhar com outras funções ao mesmo tempo. Se eu quero só filtrar coluna, é mais fácil usar essa daqui, né? É direto. Agora, se eu já estou fazendo mais coisas juntas, eu uso o ponto lock, que aí fica mais fácil. Beleza? Então, vamos gerar aqui o nosso arquivinho. Gerou. Então, pessoal, essas 3 funções, elas não são difíceis, né, de utilizar, mas são funções muito importantes para você que vai trabalhar no Python. Porque quando a gente entrar na parte analítica, né, e se você está acompanhando aqui as minhas aulas, daqui um dia a gente já vai começar a trabalhar essa parte analítica, você vai ver que a gente faz isso o tempo todo. Então, nesse momento pode parecer assim um assunto um pouco chatinho ali de estudar, mas você vai precisar disso. Senão, quando chegar lá na frente eu for fazer esse tipo de coisa, você não vai conseguir acompanhar a aula. E às vezes já vai te travar. Beleza? Então, se você gostou dessa aula, deixa o joinha para mim. Para você não custa nada, para mim vale muito esse joinha, porque hoje o YouTube ele só divulga se a pessoa tem bons vídeos. E a forma deles verificar se a pessoa tem bons vídeos é número de visualização e quantidade de curtida. Então, se eu não tenho curtida, ele não divulga. Entende? Então, se você acha que essa aula é uma aula interessante, que vale a pena ser divulgada, por favor, deixe o seu joinha. Compartilha com seus colegas e deixa nos comentários que aula que você gostaria que eu gravasse aqui no canal. Tá bom? Então, por hoje é isso e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!